Olá, irmão do YouTube, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai abordar a oitava questão do Yucat. Como Deus se revelou no Antigo Testamento. Mas para isso, nos últimos vídeos, mais precisamente na quarta questão, Deus pode se revelar através da razão. Quem tiver, tem um vídeo no card. E no vídeo passado, a questão 7, por que teve Deus se revelar para sabermos como Ele é? Essa pergunta que está no Yucat. A gente vai ver agora a questão número 8. Senta que lá vem história. Eu seguirei. Bom, aqui para a oitava questão do Yucat, né? Como Deus se revela no Antigo Testamento. O Yucat responde assim. Deus mostra-se no Antigo Testamento como aquele que criou o mundo por amor e permanece fiel ao ser humano, mesmo que esse pelo pecado o renegue. Aliás, quem viu a quinta pergunta do Yucat tem uns motivos, né, e tal. Vou deixar também o card aqui em cima. Tá, João. Se ele se revelou aqui no mandamento, mas como que foi essa história gradual e tal? Indo aqui para no catecismo, né, a ideia é abordar a pergunta, os parágrafos correspondentes e o resumo depois, né? Mas o que fala, começando pelo 54, né? As etapas da revelação, desde a origem, Deus se dá a conhecer. No 54, deixar destacado para vocês lerem, mas eu vou ler o meu resuminho. Deus se revela e prepara seu povo desde a criação, passando por Noé, os patriarcas, né, que são Abraão, Isaac e Jacó, Moisés, o rei Davi, os profetas até chegar em Jesus. Em resumo, é a história da salvação. Indo para o número 55, fala o seguinte. A revelação foi interrompida pelo pecado, né, o pecado original. Que foi a desobediência de Adão e Eva no Jardim do Éden. Quem quiser conferir, é só ver os primeiros capítulos do Gênesis. E após a queda, tem a promessa da redenção, esperança e salvação a todos os que o buscam, pela perseverança, pela prática do bem e procura a salvação. Mas a história da salvação começa o seguinte, lá no Jardim do Éden, né, cria o mundo, os animais, em 7 dias, cria o homem, né, toda aquela história que a gente já conhece, quem gostou, não fiz o vídeo no canal, mas uma hora eu vou fazer. Mas o que acontece, o demônio em forma de serpente, ele incentiva a Eva, depois Adão, e através dela, e ela também, ela incentiva Eva e Adão a desobedecerem, comendo fruto proibido. E isso é o pecado original, no caso que eles desobedecem e são expulsos do Jardim do Éden. Com isso a população se multiplica. E chegamos ao primeiro, depois de um bom tempo, chegamos ao primeira parte. Aqui no catecismo começa a aliança com Noé. No 56 fala o seguinte em forma resumida, né? Vou deixar aqui para vocês lerem destacadinho. Após o dilúvio, é a aliança com Noé que iniciou o projeto da salvação, com um novo ponto de partida, o coração humano, onde a vontade do homem encontra a vontade divina. Ali, nascendo a fé e a possibilidade de participar da vida de Deus. Ou seja, é a nova estratégia de Deus, um novo ponto de partida, seria o coração humano, que a partir do coração humano você se aproxima de Deus, né? Indo para o parágrafo 57, a humanidade está dividida em várias nações e culturas. Aliás, isso aconteceu, quem quiser saber, tem a história da Torre de Babel, né? Que tinha uma civilização só depois de Noé. Depois ela queria chegar a Deus, só que Deus, língua diferente, cultura diferente, não se dividiu em várias culturas, tá? Mesmo todas vindo da mesma criação. Daí Deus continua a chamar as pessoas à unidade e à reconciliação, não sendo apenas
a um grupo, mas a toda a humanidade. Ou seja, o mundo seja tanto só o mundo só tiver que tem diversas culturas, nações, mas todas são chamadas, né, todos os povos, todas as pessoas são chamadas a essa salvação, né? No 58, o que fala? O pacto com Noé, né, a aliança com Noé, permanece até a proclamação universal que se realiza em Jesus. O mundo não está totalmente redimido. Após Noé, né, um certo tempo, chegamos a Abraão. Próximo passo. Vamos lá. Deus elege Abraão. Aqui no 59, fala o seguinte. Deus elege Abrão, que depois vira Abraão, que vira patriarca de muitas nações, para congregar a humanidade toda dispersa. No número 60, fala o seguinte: o povo originário de Abraão é o povo escolhido por Deus, que é a preparação para a unidade o futuro da igreja, a unidade da igreja e de todos os seus filhos. Esse povo são os hebreus, né? Começando pelos hebreus, mas a gente já chega nesse ponto, né? Indo agora para o 61. Fala o seguinte: os patriarcas, como ele está resumindo, eu vou ler com vocês aqui mesmo. Os patriarcas, os profetas e outros personagens do Antigo Testamento foram e serão sempre venerados como santos em todas as tradições litúrgicas da igreja. Mas contando a história, assim, voltando à história. A partir de Abraão, né, Deus revela a Abraão, de lá ele se multiplica, né, em duas nações. Quem conhece a história a história dos patriarcas começa ali por Abraão, que depois tem o seu filho Isaac, né, e depois passa o seu filho Jacó, que depois segue temos quem lê o Gênesis, né, também tem a história, finaliza ali com José do Egito, que é o filho de Jacó, que é vendido pelos irmãos para o Egito, depois cresce e volta a Jacó, né? Melhor, quem quiser conferir, tem todo no Gênesis, tá? No capítulo do Gênesis. Eu vou fazer um vídeo separadinho, bonitinho, para explicar melhor. Ou se já foi, já está aí. E outra coisa, tem, né, já para resumir direto a história da salvação. Temos ali depois Moisés, né, que liberta o povo do Egito. Quem viu o Príncipe do Egito vale muito a pena. Isso conta um pouco essa história. Depois o povo se reúne em tribos. Acontece, né, em resumaço, o povo, né, vai se afastando de Deus. E com isso acontece o exílio da Babilônia. De lá vem os profetas falando: gente, sai dessa vida, mude de vida. Isso que os profetas fazem, né? Mas isso eu vou fazer um vídeo mais abordado mais para o futuro. E depois chegamos em Jesus, né? Que deve ser o verbo encarnado. Chegando aqui no parágrafo 62, né, no trecho Deus forma o seu povo, o parágrafo 62 fala o seguinte: a partir dos patriarcas, Deus formou o seu povo, Israel, né, cuidando deles desde a libertação do Egito, através de Moisés, e acompanhando a história desse povo até a chegada de Jesus. No 63, fala o seguinte: Israel é o povo sacerdotal de Deus, os irmãos mais velhos, entre aspas, dos cristãos e da fé de Abraão, né? Ou seja, Deus formou seu povo, seria, nos casos, seria o povo de Israel. O parágrafo 64 fala o seguinte: Israel, ou seu povo, né, tem suas infidelidades e de certa maneira os pune com exílios e outras coisas, né? Deus envia ao povo profetas e grandes pessoas para a redenção. Entre elas há várias mulheres como Sara, Rebeca, Esther, Judite, Débora, a profetisa, etc. E a mais importante, que seria a mãe de Salvador, Maria. E depois de toda essa história passando pelos profetas e tal, chegamos em Maria,
com o seu sim. E com isso chega-se a Jesus. Indo agora para o resumo, né? Aqui no 70, fala o seguinte, para resumir, no 70, começando aqui no 70 até o 72, tá? No número 70, além do testemunho que se dá de si mesma através das coisas criadas, Deus manifestou-se a si próprio aos nossos primeiros pais. Falou-lhes e depois da queda prometeu-lhes a salvação e ofereceu-lhes sua aliança. No 71, Deus concluiu com Noé uma aliança eterna entre si e todos os seres vivos. Essa aliança durará enquanto durar o mundo. No número 72, resume, né, que Deus escolheu Abraão e concluiu uma aliança com ele e seus descendentes. Fez eles o seu povo, ao qual se revelou sua lei por meio de Moisés. E preparou pelos profetas a acolher a salvação destinada a toda a humanidade. Já vindo aqui para o resumo do Yucat, né, para finalizar. Deus deixa se experimentar na história. Com Noé faz uma aliança para salvar todos os seres vivos. Isso a gente viu tudo nesses parágrafos aqui, tá? Em resumaço, tá? Chama Abraão para fazer dele o pai de um grande número de nações. Em Gênesis 17:15. E nele abençoar todas as nações da terra. Gênesis 12:3. O povo de Israel, descendente de Abraão, torna-se sua especial propriedade. A Moisés apresenta-se nominalmente, o seu nome misterioso, que é pronunciado como Yahvé, significa eu sou aquele que sou, em Êxodo 3:14. Ele liberta Israel da escravidão no Egito, faz uma aliança no Sinai e através de Moisés entrega-lhe a lei. Repetidas vezes, Deus envia profetas ao seu povo para chamar a conversão e a renovação da aliança. Os profetas anunciam que Deus fará uma nova aliança eterna, que realizará uma radical renovação e uma definitiva redenção. Essa aliança estará aberta a toda a humanidade. E qual seria essa aliança? Jesus. Mas como? Nós vamos ver no próximo vídeo. Quem gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para mais notificações. Esse foi o vídeo. Essa foi a 8ª pergunta do Yucat. E foi isso então. Muito obrigado a todos que assistiram. E salve Maria! Deixa Deus sonhar em ti. Deixa, não tenhas medo. É Deus quem te segura. Segue a lei. Segue a lei.